turma linda! Poucos games conseguem ser lembrados décadas depois do lançamento como verdadeiras obras de arte. E quando se fala em experiências fora da curva, temos um nome que sempre aparece entre os maiores games já criados: Shadow of the Colossus. Lançado originalmente em 2005 para o PlayStation 2, ele revolucionou a forma como os games podem contar histórias, construir atmosferas e trazer emoções sem depender de longos diálogos ou cenas mais cabulosas. E no vídeo de hoje vamos dar uma olhada nessa belezura que marcou muitos corações e analisar a trilha sonora completa. Vem com nós! Tem games que marcam uma geração por causa dos gráficos, outros por causa da inovação tecnológica e alguns pela qualidade cabulosa de conteúdo. Mas Shadow of the Colossus tem uma categoria diferente. Ele é lembrado mesmo anos depois de seu lançamento porque consegue trazer emoções e reflexões que poucos games conseguiram antes ou depois dele. O game foi dirigido por Fumito Ueda, uma das maiores lendas vivas da indústria dos games. Ele fez algo fora da curva ao provar que os games podem se tornar obras de arte, e suas criações são muito queridas pelos fãs por causa da profundidade emocional e pelo jeito poético como abordam temas de solidão e companheirismo. E o mais curioso é que, olhando inicialmente, Shadow of the Colossus parece um projeto simples. A história acompanha o Wonder, um jovem que atravessa uma região conhecida como as Terras Proibidas, carregando o corpo de uma garota chamada Mono, e seu objetivo é fazer um pacto com uma entidade misteriosa chamada Dorme para trazê-la de volta à vida. Para isso, ele precisa derrotar 16 criaturas imensas conhecidas como Colossos, que estão espalhadas pelo mundo do game. E a história se baseia apenas nisso. Aqui a gente não tem cidades para visitar, grupos de personagens para conhecer ou várias missões para fazer. O game tira quase tudo aquilo que geralmente é associado a aventuras épicas. E em vez de preencher cada minuto com diálogos e eventos, ele aposta no silêncio e na contemplação. E essa decisão podia ter dado errado, porque passar longos períodos cavalgando por áreas vazias parece algo chato pra caramba, mas acaba que aconteceu justamente o contrário. As Terras Proibidas são os cenários que mais marcou a história dos games, justamente por trazerem curiosidade ao jogador. Em cada região temos ruínas gigantescas, templos abandonados, pontes grandes pra caramba e estruturas que dão a sugestão de que aconteceu uma história antiga por lá. Shadow of the Colossus confia na imaginação de quem está jogando, porque não se sabe quem construiu tudo isso e nem o que aconteceu naquele lugar antes da chegada de Wonder. E a falta de respostas não parece um vazio na narrativa, mas faz esse mundo se tornar ainda mais misterioso e a chamar mais ainda atenção. Boa parte dessa sensação também vem da direção artística. Mesmo hoje, o cenário traz uma mistura de beleza e melancolia bem difícil de encontrar em outros games. O ambiente faz de fato o jogador acreditar que está explorando o que sobrou de uma civilização antiga, justamente porque sugere essa possibilidade. Quando o Wonder finalmente encontra o primeiro colosso, o game começa a mostrar sua verdadeira identidade, porque essas criaturas são muito mais do que apenas chefes gigantes e funcionam como quebra-cabeças vivos. Tanto é que cada encontro com eles exige do jogador observação e interpretação. Tipo, não basta chegar neles e ir atacando. Você precisa descobrir como alcançar os pontos específicos no corpo da criatura, entender seu comportamento e usar o cenário para criar oportunidades. Cada batalha acaba se transformando em algo único porque cada colosso tem uma identidade própria. Alguns habitam em desertos, outros vivem em lagos, cavernas ou estruturas antigas, e cada luta é uma aventura diferente. Mas o tamanho dessas criaturas é algo bem importante também, porque no momento em que o jogador se aproxima deles pela primeira vez, a sensação de escala é cabulosa.
Escalar seus corpos gigantescos lembram a subida de uma montanha viva. Mas temos um detalhe bem importante que acaba passando batido no início das jogatinas. Nem todos os colossos mostram agressividade logo de cara, e alguns estão apenas existindo em seus territórios até o Wander ir até eles e incomodá-los. Lógico que isso não quer dizer que são criaturas de boas ou que não são capazes de atacar. Isso acaba criando uma sensação diferente, onde os inimigos existem apenas para destruir o jogador. Mas com o passar do tempo nas jogatinas, começa a surgir uma pergunta. Afinal de contas, por que o Wander precisa fazer essas criaturas irem de arrasta? Por que exatamente isso e não outra coisa? O game não traz uma resposta simples para isso. O Wander de fato acredita que está fazendo o sacrifício necessário para salvar Mono, e por causa disso, derrotar os colossos é o único caminho possível, mas cada vitória traz consequências estranhas. Depois de cada batalha, a aparência de um Wander vai mudando, sua pele se torna mais pálida e seu aspecto geral fica cada vez mais sinistro. Isso é uma transformação intencional, porque o próprio corpo do protagonista passa a contar a história e o game acaba mostrando também que ele tem um preço a ser pago por isso que está acontecendo. E a relação entre o Wander e sua égua Agro também é um dos pontos fortes da narrativa. São horas atravessando as paisagens desertas juntos, sem grandes diálogos e explicações excessivas, fazendo com que o jogador passe a ter um grande vínculo com ela, assim como o Wander. E à medida que os colossos vão sendo derrotados, o jogador vai entendendo melhor a figura de Dorme. É uma entidade ambígua porque foi selada no santuário de adoração por motivos que não se sabe. Parece que é uma força destrutiva que precisava permanecer presa a qualquer custo, mas a história de Shadow of the Colossus é mais complexa do que parece. Wander também tem essa ambiguidade, porque ele realiza atos extremos por causa do amor e desespero, e cabe então ao jogador decidir como interpretar essas escolhas. Poucos games conseguem fazer o jogador pensar sobre suas próprias ações depois de terminar um game, mas Shadow of the Colossus consegue isso. E quando a extinta Bluepoint Games lançou o remake para o PlayStation 4 em 2018, o desafio foi cabuloso. Eles tinham que modernizar esse clássico sem destruir tudo aquilo que fez com que esse game se tornasse especial. Felizmente, deu tudo certo no final, apesar de alguns acharem melhor a versão do PlayStation 2 por ajudar na ambientação mais etérea do game. Mas não tem como negar que Shadow of the Colossus continua marcando quem jogou por causa da força das ideias que ele representa. Ele fala sobre obsessão, perda, sacrifício e consequências sem precisar de muito diálogo. E no final da jornada, a pergunta mais importante que fica é algo bem humano. Até onde alguém deveria ir para recuperar aquilo que ama? É uma pergunta bem poderosa. E talvez seja por isso também que Shadow of the Colossus continua sendo lembrado não apenas como um grande game, mas como uma das obras mais marcantes da história da indústria. Pausa rapidinho, se vocês estão gostando do vídeo, deixe aquele like caprichado e se inscreva no canal ativando o sininho. É de graça e vocês acompanham todas as novidades aqui no canal. Continue nessa! Não se pode falar sobre Shadow of the Colossus sem falar também sobre o elemento que sustenta toda a atmosfera misteriosa do game, a trilha sonora composta por Ko Otani. E além de Shadow of the Colossus, ele também prestou suas habilidades musicais para os games Philosoma e Sky Odyssey. A junção entre a narrativa e a música também é algo elogiado pelos fãs, o que mostra como elas podem trabalhar muito bem juntas. E o mais da hora é que esse reconhecimento não vem apenas da qualidade das composições, mas do jeito como elas são utilizadas ao longo da experiência. Para vocês terem ideia, Shadow of the Colossus tem uma abordagem diferente. Durante longos períodos de exploração, o jogador é acompanhado apenas pelos sons do ambiente, o vento atravessando as ruínas, os cascos de agro ecoando pelas planícies e a sensação de vazio que domina as terras proibidas.
O silêncio também é um dos protagonistas do game, mas quando a trilha finalmente entra em cena, ela ocupa um espaço emocional que o próprio game foi preparando aos poucos. E isso fica claro quando o jogador encontra o primeiro colosso, porque até esse momento o mundo parece grande, abandonado e quase imóvel. Aí surge os metais chegando com tudo, as cordas aceleradas e uma energia que transforma o encontro em algo cabuloso. A música simplesmente não serve apenas para acompanhar a ação, mas aumenta a escala daquilo que está acontecendo e reforça a sensação de que o jogador está diante de algo muito maior do que ele próprio. Muitas das composições podem parecer temas heróicos mais comuns, porque temos momentos grandiosos, melodias expansivas e explosões orquestrais que lembram grandes aventuras épicas. E é fácil pensar que a trilha está celebrando o que o Wonder está fazendo, mas temos algo mais complexo acontecendo sob essas camadas. Kootani fez uma trilha mais próxima de uma oração ou requiem do que um tipo de celebração de heroísmo. O foco da emoção da obra é a de conseguir salvar alguém que você ama, mas não todas as pessoas que amam. Isso explica o porquê tantas faixas conseguem trazer força e tristeza ao mesmo tempo. Esse contraste é algo que chama demais atenção para a trilha sonora. Quando o Colosso aparece, a música traz admiração, tensão e grandiosidade. Mas quando a batalha termina, a sensação é bem diferente da vitória que a gente vê em outros games. Há de uma melancolia difícil de ser deixada de lado. Isso faz com que a trilha também deixe diferentes interpretações, assim como a narrativa. Que em vez de dizer ao jogador exatamente o que sentir, ela cria espaços para emoções diferentes entre si existirem, e poucas obras conseguem fazer isso tão bem quanto essa. A orquestração também é algo cabuloso de ouvir. Mesmo nos momentos mais grandiosos, a trilha não se torna carregada em excesso, mas temos uma preocupação com a clareza das melodias e com o equilíbrio entre cordas, metais e percussão. Isso faz com que muitas faixas sejam logo reconhecidas pelos fãs e possuem uma identidade própria mesmo fora do contexto do game. Essa força voltou durante a produção do remake para o PlayStation 4, porque em vez de criar uma trilha completamente nova, Kootani preservou sua identidade e valorizou aquilo que já funcionava na versão original. Isso mostra como o legado da trilha sonora de Shadow of the Colossus participa da narrativa, sugere emoções diferentes entre si e comunica ideias que não são ditas pelos personagens. E quando a jornada chega ao fim e as consequências das ações de Wanda se tornam claras, muitas das sensações que a história trouxe já estão presentes na música desde o início. Não porque a trilha estivesse explicando a história, mas porque ela compreendia o tom emocional daquela narrativa antes mesmo do jogador entender alguma coisa. Não é à toa que a trilha de Shadow of the Colossus se tornou uma das maiores já feitas na história dos games, não apenas pela qualidade das composições, mas pelo jeito como conseguiu transformar grandiosidade, melancolia e silêncio numa experiência emocional que fica na memória por muito tempo, mesmo depois dos créditos finais. Mas é melhor que escute a trilha sonora com os próprios ouvidos no link aqui embaixo para tirarem suas próprias conclusões. Bora trocar ideia aqui nos comentários. Já jogaram Shadow of the Colossus? Esse game também marcou a vida de vocês? Cheguei mais também para conhecer meu trabalho autoral e meu livro O Fabricante de Bonecos dos Mix aqui embaixo. E vamos ajudar esse canal a alcançar mais pessoas nesse mundão digital do YouTube clicando no botão do hype. Excelente semana para vocês. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.